Dito, né? Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Jonathan, muito obrigada, viu? Essa congregação agradece aquilo que, Edu tem falado aqui. Com certeza, você tem sido extremamente, e ainda continua sendo importante, não apenas para a vida dele, mas para as nossas vidas. Amém? Obrigada. Conhece, né? Pois é. Da Uni, né, Jonathan? Isso mesmo. Vamos lá, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Pastor Edu e Rosinha tinham me perguntado, né, se eu tinha uma palavra para esse domingo. E eu lembro que na segunda-feira, quando eu falei com eles, eu falei, tenho, essa palavra já está preparada há umas 2 semanas atrás. Mas o Senhor reformulou tudo durante esta semana. E eu entendo que esta palavra é para a gente agora. É uma palavra onde o Senhor está novamente chamando nossa atenção e Ele, na verdade, está nos realinhando. Então, não espere coisas novas. O Senhor, Ele está novamente nos lembrando de algumas posturas que nós precisamos ter para esse tempo que já se abriu para nós. Nós temos falado que nós estamos vivendo o jubileu. E sabemos que jubileu é Cristo para nós. Mas para que a gente viva o jubileu é necessário que nós tenhamos uma postura. E o Senhor, Ele quer nos lembrar disso e alinhar as nossas vidas. Então, que o seu coraçãozinho, você esteja totalmente aberto para aquilo que o Senhor quer falar. Não ouça mil. Não se perca naquilo onde você já sabe, você já ouviu, mas deixa que o Espírito Santo, ele, sonde o seu coração e o Espírito venha te colocar no lugar adequado. Essa é a minha oração por você nesta noite, amém? Para que o Senhor, na verdade, nos encontre neste lugar onde Ele pode fazer aquilo que Ele deseja. O tema desta palavra vai ser na velocidade de Deus. Nós vivemos, irmãos, na era da velocidade. Na verdade, tudo é muito rápido, tudo muito apressado. Nós queremos todas as coisas instantaneamente. Na verdade, queremos tudo para ontem. Nós aceleramos mensagens. Hoje nós assistimos vídeos curtos. Ao pedir alguma coisa na alimentação, é o toque de um dedo e a gente já fica apressado, né? Querendo que chegue logo. Na verdade, nós demonstramos desinteresse por tudo aquilo que é demorado. Nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Até no mercado de trabalho, né, o que vale hoje é isso, a versatilidade. Você não pode apenas fazer uma coisa. Quando olham para o teu currículo, já olham pedindo e vendo dessa forma, que você possa ter várias facetas e possa desempenhar várias coisas ao mesmo tempo. Nós, nessa pressa toda, até na leitura hoje, e aí eu não estou fazendo uma crítica, como é que eu posso falar? Totalmente excludente, dizendo que ela não é boa no todo, mas eu estou falando a partir do desequilíbrio. Até os livros que antes nós íamos para a biblioteca ou comprávamos livros, leitura para ver, para desfrutar, entrar dentro daquele livro, hoje muitos já estão escolhendo o áudio. E aí, ao invés de ler, hoje se ouve. E isso acontece também com a palavra. E a primeira perguntinha nessa introdução, para nós pararmos e a partir daí a gente começar a dar passos, é perguntar se às vezes a nossa pressa em tudo isso, se nós também não importamos para o nosso relacionamento com Deus. Porque como a pressa, ela está em todos os aspectos da nossa vida, parece que na nossa relação com Deus, muitas vezes ela tem nos acompanhado. Então, eu estou pedindo de você sinceridade para que o Espírito ele possa sondar o seu coração.
e saber se, na verdade, mesmo em relação ao Abba, em relação ao Pai, em relação ao Espírito, né? Se já não existe uma impaciência dentro do seu coração. Porque se a gente parar para olhar, nós vamos ver que na relação com o outro, na relação com a nossa família, na relação com as pessoas mais próximas de nós, parece que nós estamos sem paciência o tempo inteiro. É algo que já virou quase como corriqueiro, e o pior é que nós estamos chamando aquilo que é comum de normal. Sem percebermos, nós estamos pegando isso como estilo de vida, importando uma cultura que não é a cultura do reino, mas assumindo isso e movimentando-se a cada dia, caminhando a cada dia nessa velocidade. Velocidade da luz. Se nós pedimos algo para o Senhor, nós queremos instantaneamente. Se nós estamos cultivando hábitos cristãos, disciplinas espirituais, irmãos, a nossa dificuldade em praticar as disciplinas espirituais, porque nós não temos paciência ou nós não temos constância. Vocês estão conseguindo me compreender? Cultivar um caráter cristão. Irmãos, cada vez que a gente senta aqui, o Espírito, ele vem e ele nos incomoda. Na verdade, mais do que incomodar, ele nos convence. E ele nos convence de atitudes que precisam ser deixadas e de atitudes que precisam ser cultivadas. Mas mais do que o deixar ações, deixar de fazer coisas, deixar de fazer atividades, na verdade o Espírito, ele vem e aquilo que Rosinha orou, ele quer colocar o nosso interior no devido lugar. E ele aponta para nós falhas que precisam ser enfrentadas com seriedade. Mas muitas vezes nós temos dificuldade em lidar com essas falhas por causa da impaciência. Revelar o caráter de Cristo dá trabalho, sim ou não, irmãos? Nos adequar ao coração do Pai dá trabalho. Exige esforço, exige dedicação, exige renúncia. E nem sempre nós estamos dispostos a pagar o preço, porque nós queremos viver na era aí da velocidade, né, desse tempo. E o Senhor, ele está nos chamando a atenção para que nós possamos pensar um pouquinho nisso. Muitas vezes nós preferimos relação com o Senhor de uma maneira bem superficial. Às vezes nós fazemos aquilo que Adão e Eva, eles fizeram. Quando na verdade eles quebraram ali o relacionamento com o Senhor e o Senhor pergunta, né? Onde eles estão, e faz aquela pergunta, eles vêm cobertos de folhas de figueira. E muitas vezes, por causa dessa nossa pressa, por causa dessa forma de nós caminharmos, nós temos escolhido, irmãos, a religião ao relacionamento. E nós tratamos com o Senhor de uma forma superficial. E eu falo isso com muito amor, vocês entendem? Muitas vezes o que nós comemos e o que nós recebemos de Cristo é o que está sendo oferecido aqui nos cultos de domingo à noite. Talvez nos cultos de quarta e de domingo. Mas para muitos, inclusive, vir para cá nesses momentos já é pesado, já é chato, já é tedioso. Porque o nosso tempo é precioso e existem tantas coisas que eu gostaria de fazer. Muitas vezes é desta forma que nós estamos. A impaciência, ela é tão grave que às vezes, irmãos, nós não temos nem paciência com aquilo que nós estamos lutando, o nosso pecado mesmo. Nós estamos trabalhando há tempos em alguma área da nossa vida, um pecado para deixar esse pecado. E às vezes, sem a gente esperar, a gente cai de novo. E sabe o que acontece?
nós nos entristecemos, mas é uma tristeza que não é a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento e vida, é uma tristeza segundo a morte. Nós acabamos desistindo de nós mesmos, porque pensamos que nós não vamos conseguir. E, na verdade, nós queremos que o Senhor faça algo de uma maneira assim. Não sei se você está entendendo que eu não estou fazendo apologia a uma vida de pecado. Mas o que eu estou falando aqui é que essa pressa, ela acaba perpassando todas as nossas relações, tanto com Deus, tanto com o outro, ou até conosco mesmo. Se nós estamos passando por uma prova, por uma adversidade, e aqui a gente diz que às vezes o Senhor está nos esticando, não é? O Senhor está nos esticando e Ele estica demais. O que o nosso coração já deseja? Que essa prova passe e passe logo. Fugir. Nós não queremos nos submeter às provas. Nós não conseguimos enxergar propósito naquilo que o Senhor está fazendo em nós. Os nossos olhos começam a querer capturar, inclusive, culpados. Culpados daqueles que estão roubando a nossa paz. Nós não queremos permitir que o Senhor, Ele venha purificar as nossas vidas. Nós cantamos, irmãos, e pedimos que o Senhor venha nos queimar. Nós oramos aqui para que o Senhor remova as cinzas do nosso altar. Nós oramos por uma purificação completa do Senhor e por um alinhamento daquilo que Ele deseja. E essa purificação vão vir por provas e tempestades, mas quando elas vêm, muitas vezes nós não estamos preparados para continuar, para perseverar, e nós queremos fugir. Na verdade, queridos, nós nos apressamos e nós apressamos os outros. Nós nem respeitamos o processo do outro que está perto de nós. Nós olhamos para o outro e já dizemos, mas por que ainda não? Por que ainda não? Nem respeitar o processo do outro, nós respeitamos muitas vezes. Mas, irmãos, como será que o Senhor se move? Se nós estamos falando sobre a velocidade, na velocidade de Deus, como será que o Senhor se move? O que a palavra diz? E nós podemos encontrar aqui na palavra que Deus, Ele na verdade, Ele caminha e Ele vai devagar. O Deus que nós conhecemos e que nos alcançou, Ele é paciente. Sim ou não, irmãos? Ele é longânimo. Ele sofre comigo e com você há muito tempo. Há muito tempo. Nós ouvimos pela palavra do Jonas que, na verdade, ele é o nosso descanso sabático. E ele nos convida a entrar nele. Mateus 11, do 28 ao 30. É isso que Jesus faz. Ele faz um convite. Vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nos chama a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Ele também, irmãos, ele diz que o amor ao próximo, às vezes, exige uma parada completa. E isso nós vamos ver na parábola do bom samaritano. Às vezes, para amar, nós precisamos parar. E é muito engraçado que, antes de nós lermos a parábola, né, do bom samaritano, eu queria que os nossos corações, eles recebessem do Senhor uma, iluminação, e uma iluminação pessoal, de acordo com aquilo que o Senhor tem para você. Porque nesse mundo de pressa, muitas vezes nós temos esquecido de fazer paradas que são quase como aquelas paradas que devem ser obrigatórias. Pausas para um reabastecimento da nossa caminhada cristã. Se Deus, Ele se move dessa forma, irmãos,
Ele se move, e eu estou trazendo só uma faceta. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Ele se move com longanimidade, com paciência conosco. Se ele se move desta forma, como é que ele pede para que a gente caminhe com ele? Como é que nós temos que caminhar com ele na velocidade dele? A primeira coisa, queridos, nós devemos desacelerar para estar com o Senhor. Diga assim comigo, eu preciso desacelerar para estar com o Senhor. É muito engraçado porque os cânticos que nós cantamos nesta noite falam disso. E quando eu falo para vocês que nós não estamos, eu não tenho a pretensão de falar algo novo, é porque nós estamos voltando novamente, dando quase um resumão daquilo que o Senhor está pedindo para esta congregação e para cada um de você que está aqui hoje, está fazendo. E a gente já aprendeu que se o Senhor ele está pedindo novamente para fazer, é porque ou está faltando a postura adequada. Ele pode estar nos chamando a atenção. E olha, o Senhor ele está pedindo isso, para que a gente desacelere para estar com Ele. Os evangelhos, irmãos, eles nos mostram um Jesus sem pressa. Sabe como a gente vê Jesus? Quantos aqui já leram os evangelhos? E o meu coração se enche assim de... Como é que eu posso falar? É gratidão, mas é amor, admiração, pronto, por Ele. Porque nós vemos Jesus sem pressa, Ele modela um tipo de vida, um tipo de gente desacelerado. Jesus era cheio de festas. Ontem a gente estava aqui comemorando um casamento e a gente viu que na palavra tem lá Jesus convidado, presente no casamento. Ele estava no meio da família. Ele tinha atos de compaixão. Por onde ele passava, ele fazia milagres, não era isso? Ele curou cegos. Ele parou para falar com mulheres. Quem mais, irmãos? Ele se importava com esse cotidiano, por onde ele passava. Mas mesmo assim, nós vemos um Jesus cheio do Pai. Nós vemos que Jesus, ele não era esse tipo de místico, nômade, onde ele evitava os humanos, a sociedade, onde ele queria apenas uma relação vertical, uma relação com o Pai, mas onde essa espiritualidade não se manifestava no seu dia a dia. Existem pessoas assim, não existem? Existem pessoas que se relacionam com o Pai, mas não querem se relacionar com os outros. Jesus não era assim. Jesus, ele estava presente com as pessoas. Detalhe, irmãos, presença nem sempre significa disponibilidade. Porque ele estava presente, mas nem sempre disponível. Sim ou não? E eu não sei se nós sabemos lidar muito bem com isso. E é isso que eu amo no Cristo que a gente vê nos evangelhos. E é esse caráter que Ele quer que a gente tenha, um caráter livre, um caráter cheio de amor, mas um caráter íntegro, completo, uma pessoa inteira. Porque a gente encontra em Marcos 1, 35, 37, os discípulos estão chegando, vocês vão lembrar e diz assim, todo mundo está te procurando. Ele já estava orando com o Senhor. E aí o que ele faz? Ele vai lá com todo mundo? Não, ele se retira e vai cumprir a sua missão. Ele estava presente, mas nem sempre ele estava ali acessível. Jesus, irmãos, ele nunca se acomodou aos prazos e às expectativas dos homens, dos outros. Sabe como é que a gente pode ver isso? Em João 11, lá na ressurreição de Lázaro, a gente percebe a Marta chegando e dizendo, se tu estivesses aqui,
você está atrasado. E ele estava ali, ele sabia, ele estava no controle. E nós vimos que mais do que a cura da enfermidade, ele queria fazer o quê? A ressurreição. Ele queria dar nova vida e, na verdade, ele queria se revelar de uma outra forma. Nós vemos, quando Jesus estava ali, irmãos, lá em João 4, naquele episódio da mulher samaritana. Por que eu estou falando assim? Porque são episódios que vocês já conhecem, sim? E ele estava parado para falar com a mulher samaritana. Quando os discípulos voltam e perguntam se ele queria comer, falam sobre comida com ele. E ele diz o quê? A minha comida é o quê? Ele está falando ali que ali ele estava se alimentando de um outro tipo de comida. Jesus, ele não estava preso às expectativas humanas. Esse Jesus, ele estava sempre se retirando para espaços silenciosos e solitários para ficar a sós com seu Pai. Por que eu estou falando de Jesus? Porque Jesus é o nosso modelo, irmãos. É desta forma. Eu lembro que o AP disse, né? Corrija-me aqui, Edu e Rosa, mas o AP, em uma das palavras que ele compartilhou, eu acho que foi o AP, né? Que a gente nem lembra mais quem, né? Mas ele disse que Jesus não veio para nos mostrar como Deus deve andar, mas ele veio... Cléo, me ajuda aí, que eu acho que o Cléo vai lembrar. Ele veio para mostrar o tipo de gente que nós nos devemos nos tornar. O modelo é de humanidade, irmãos. O modelo não é divino. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente lê a palavra, a gente lê os evangelhos e a gente pensa que isso só ficou para Jesus. Mas que aquela forma como Jesus está andando não é uma forma que é para nós. E, na verdade, Cristo, Ele é para ser o modelo que nós seguimos. Então, nós precisamos desacelerar para estar com o Pai. Uma coisa nós precisamos gravar no coração, irmãos. Nós não podemos estar profunda e amorosamente presentes com os outros se nós não permanecermos consistentemente na presença de Deus. Nós precisamos entender, compreender, isso tem que ficar gravado no nosso espírito. E que o Espírito Santo ache esse lugar, sabe? Para deixar gravado aqui, que na verdade não é o amor humano que nos faz felizes, que nos faz unidos. Nós não estamos aqui sendo conectados, ligados por causa do amor humano. Mas é o amor de Deus em nós. Romanos 5, né? Diz isso, 5. O amor de Deus em nós, o amor que foi derramado em nós. É esse amor que faz com que a gente ame o próprio Deus, inclusive, e ame ao próximo. Você consegue entender isso? A Bíblia diz para aqueles que falam, mas eu tenho, né, pouco amor. E a gente pode aumentar, o apóstolo fala isso, mas esse amor, ele já foi derramado em nós, a semente está aí. O potencial para o crescimento está aí. É o amor de Deus que faz com que a gente consiga suportar todas as dificuldades na vida. É esse amor de Deus que faz com que a gente supere toda espécie de desamor. Sabia? É o amor de Deus, especialmente daqueles que nós temos razões para desistir. Quantos de nós já passamos por isso? Nós somos feridos. E algumas vezes, vem pertinho de nós, como eu falei, pela pressão, inclusive, da cultura, que nós devemos abandonar as pessoas. Ao invés, né, de não concordar e não aprovar as atitudes dela, muitas vezes nós riscamos as pessoas das nossas vidas. Mas é esse tipo de amor que faz a gente não desistir do outro. E quanto mais a gente se exercita nesse amor gratuito, sem exceção, o que acontece? Mais parecido
com o Senhor nós ficamos. Porque, queridos, a palavra diz que Deus é amor. Isso é quem Ele é. E a única coisa impossível para Ele é deixar de amar. Não tem. Você consegue compreender isso, irmãos? E nós percebemos isso nas nossas vidas. E nós percebemos isso também na vida de outros que nos cercam. Nós percebemos isso, percebemos o amor de Deus. Só que estar com Deus, isso exige que a gente diminua o ritmo. Nós precisamos, permanecer em Cristo. Mas permanecer em Cristo, como eu falei lá no início, é um ato de resistência contra essa cultura. Então o Senhor tem falado conosco há alguns dias, lembra? O Senhor falou por meio do pastor Edu sobre buscar o reino, prioridade. O Senhor falou pela vida do Cléo sobre o seguir o Senhor, caminhar nas pegadas dele, que é o que nós estamos falando. Lá veio a Rosinha e falou sobre remir o tempo. O Jonas trouxe o descanso, se apresentando na pessoa de Jesus. E sabe o que a gente precisa lembrar? Que Jesus, ele apresenta para nós uma matriz do reino, Duda, que é totalmente invertida. A gente pensa muitas vezes, inclusive, que a matriz do reino do Senhor é simplesmente a oposta, A gente sempre viveu aqui, não, eu vou fazer o contrário. Mas não. O Senhor, na verdade, tem uma matriz específica para que a gente viva o reino dele. E ele apresenta isso nas nossas vidas. Mas o fato é, irmãos, que nós só podemos permanecer em Cristo e termos, na verdade, uma vida frutífera se nós permanecermos nele. É o que diz João 15, versículo 4. E sabe por que é estranho? Porque se o Senhor está nos chamando a ter uma vida bem mais produtiva, de secreto, muitas vezes, para a cultura, entrar no secreto é o oposto da produtividade. Porque nós podemos ficar lá o tempo inteiro amando, falando com Ele, falando para Ele de algumas pessoas, contemplando a beleza dEle. O que mais que a gente faz no secreto? Amando. E a gente pode sair deste lugar com a impressão de que o quê? Tempo perdido. Uma impressão, quando eu falo de tempo perdido, por muitas vezes, achar que nada eu tenho para mostrar. Isso é tão sério, irmãos, porque o batismo de inutilidade que nós falamos aqui sempre no meio da nossa congregação, a gente fala, mas a gente não percebe que muitas vezes esse batismo de inutilidade, na verdade, ele vem revelar a nossa forma de pensar. E é um confronto para nós. Porque é da forma quando nós nos encontramos com o Senhor que nós vamos romper com esse ativismo religioso. Porque é o que eu estou falando. É mais fácil parecer que eu tenho, Eliana, relação com Cristo fazendo algumas coisas. Mas se eu não tenho nada para mostrar, e se eu não tiver nenhuma foto para colocar ali no grupo, por que eu coloco aquelas fotos? Qual é a intenção? Não sou contrária às fotos, vocês estão entendendo? Sou contrária à intenção errada. E inclusive ao julgamento errado. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos. Nós temos visto isso por anos, sim ou não? Vocês vão ver se vão concordar comigo. Muitas vezes o reino está sendo edificado mesmo pelos anônimos. E quem está levando a fama, ou pensa que está, é quem está se mostrando. Mas glória a Deus que Deus vê diferente de como o homem vê. Sim ou não?
Eu lembro de uma palavra, meu Deus, eu não posso sair aqui, mas eu tenho que falar. Eu lembro de uma palavra que eu ouvi, onde o pastor estava trazendo a inversão das coisas. Ele estava falando sobre essa questão de generosidade. E ele estava dizendo que é muito engraçado, que a oferta que é para ser voluntária, todos vêm aqui no meio da congregação e dão pulo, se mostram e tiram foto quando faz alguma ação social, alguma coisa boa e tal. Mas o dízimo, que significaria a entrega total do seu coração, e não como lei, vocês estão entendendo? Mas uma entrega total, porque o Senhor nem é o dono do 10%, Ele é dono do 100%. Esse aí não, esse ninguém fala, porque há uma dificuldade em mostrar que o Senhor, na verdade, é o dono dos 100%. Nós queremos aparecer e aparentar que nós estamos entregando ao Senhor apenas aquilo que nós achamos que é legal, mas para fazer o quê? A gente, me ajudem, aparecer, né? Totalmente, Tainá, performar. Só para entender uma coisa que não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Mas vocês estão compreendendo? Quando nós falamos sobre isso, é porque parece que nós estamos debaixo dessa cultura humana onde nós precisamos aparecer. E isso mostra que muitas vezes no nosso coração, irmãos, ainda o desejo de fama ainda continua presente. Como havia lá antes do Senhor nos resgatar. Só que agora é uma fama gospel. Agora é eu falar para multidões. Agora é para eu correr atrás de títulos. Vocês conseguem entender? Os pequenos começos que a profetisa Rosa trouxe aqui para nós, parece que são pequenos demais. São simples demais. Por meio da cultura, irmãos, e eu acredito que o inimigo acaba nos influenciando a cultura desta era, né? É o Deus desta era, como diz a palavra. Acaba impregnando em nós. E nós deixamos de fazer as coisas simples para o nosso Deus. E o que o Senhor está nos chamando, irmãos, é uma vida de simplicidade. Porque simplicidade é liberdade. Daqui a pouquinho, no próximo domingo, nós vamos estar recebendo os nossos jovens que foram ali para missões. Todos os dias eu oro por eles e eu já estou pensando, esses meninos, eles vão voltar, e vão voltar mais loucos do que eles já eram. É ou não é? E quando eu falo com eles, eles dizem assim: mãe, sabe o que é? O Senhor está me pedindo tudo, e tudo é o que eu quero dar para eles. E sabe o que eu tenho feito, irmãos? Eu estava até falando para a Carlinha, como uma das mães biológicas. E vocês todos são mães da Ana e pais da Ana também. Como eu sou mãe e pai dos outros. Será que o coração dos pais vão estar preparados para eles chegarem aqui conosco e dizerem: olha, o estilo de vida que eu quero é uma estrutura leve. Eu quero estar sem bagagem extras, porque o Senhor vai me mandar para ali daqui a pouquinho e é para lá que eu vou. Você vai comigo, mãe, você vai comigo, pai, você vai comigo, comunidade. Porque, irmãos, nós estamos falando disso e muitas vezes nós entramos no romantismo, ou sem perceber nós podemos, inclusive, fazer aliança com a hipocrisia. Eu falo em amor. Porque nós dizemos que nós estamos orando por isso. Arcos e flechas. Eles serão lançados e eles irão mais longe do que nós. Mas quando isso está prestes a acontecer, como é que vai ficar os nossos corações? Você consegue compreender, pai e mãe, que desde agora, na idade que tem, seu príncipe e sua princesa, eles precisam ser ensinados a viver uma vida diferente do que a nossa? Eles precisam ser ensinados e eles precisam, inclusive, ver em nós, porque nossas crianças,
essa geração, ela vai precisar olhar para nós. E ela vai precisar ver isso como verdade nas nossas vidas. E é para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Você consegue compreender isso? Sabe por quê, irmãos? Porque é neste lugar do secreto, onde a gente pode sair com a sensação de não ter nada para mostrar, é que Deus, Ele olha lá no fundo do nosso coração. Eu não sei vocês, mas cada vez que eu paro para falar com o Senhor, eu me sinto constrangida. Totalmente me vejo nua. E eu não sinto medo. Na verdade, eu fico constrangida por tanto amor. Porque às vezes Ele inclusive traz coisas para mim que eu nem via. E por meio do corpo, Ele confirma aquilo que o Senhor, que Ele vinha falando comigo no secreto. Sabe por quê? Porque é lá, irmãos, que Ele quer transformar o nosso coração de pedra em coração de carne. Ele quer nos trazer um coração sensível e sensível a tudo aquilo que Ele deseja para nós. Então, eu e você precisamos desacelerar para estar com o Senhor. Mas também, irmãos, nós precisamos, em segundo lugar, parar. E é parar para ver o próximo. E aí nós vamos lá na Lucas 10. É conhecido também a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, 10:25, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O que foi que o perito da lei respondeu? Aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quando a gente lê a parábola aqui do bom samaritano, a primeira impressão que nós temos é que o Senhor já está nos pedindo, e isso é um resumo, e não significa que não seja isso também, mas pedindo para ter misericórdia com todos os que passam que nós encontramos no caminho. E muitas vezes nós somos levados a começar a fazer ações, né? E revelar esses atos aí de bondade para os próximos. E ouça bem, quando o Senhor está dizendo que a gente deve parar para ouvir o próximo, isso é verdade. Mas antes disso,
A primeira coisa que nós precisamos perguntar é a mesma pergunta que Jesus fez: quem é o quê? O nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Irmãos, nós precisamos entender algo. O nosso próximo é aquele que independe uma proximidade familiar, independe uma proximidade, geográfica, inclusive de fé. O nosso próximo é alguém que precisa da nossa misericórdia. Mas antes disso, nós precisamos entender, primeiro, nós só podemos agir assim, desta forma, e aí eu estou falando para nós que estamos aqui, é quando nós entendemos que Jesus, Ele é o nosso próximo. Sabe o que o Senhor colocou no meu coração hoje, quando nós estávamos aqui? E é por isso que talvez essa partezinha saia um pouco truncada, e aí meu pastor Edu e minha profetisa Rosa podem ajudar. É que, irmãos, se nós temos sido chamados para andar e fazer a diferença, não apenas a diferença voltada para nós, mas, na verdade, manifestar o reino aqui neste bairro, aqui nesta cidade, por meio dessas pequenas ações, nós precisamos estar com os corações ainda palpitando de gratidão, porque Jesus foi o nosso próximo. Às vezes o nosso olhar, quando a gente olha no bom samaritano hoje, em algum momento da minha vida e da tua vida, nós olhamos para esta parábola. Eu lembro a primeira vez que eu li a palavra, e eu consegui me enxergar como aquele que tinha sido roubado, aquele que tinha sido espancado. Eu consegui me ver ali. Eu consegui me ver aquela que precisava, sabe, de ajuda, que estava semi-morta. Porque era assim que eu estava quando o Senhor, Ele me encontrou. Eu estava viva, mas sem esperança. Eu estava sobrevivendo e as pessoas ao meu redor talvez não notassem, mas dentro de mim não havia mais alegria. E eu precisava de ajuda. Então eu lembro, irmãos, porque o Espírito, ele foi fazendo algo na minha vida a partir da palavra. E eu lembro que quando eu comecei a ler o Evangelho, e essas palavras saltaram da Bíblia para cá, o Espírito Santo trouxe para o meu coração, naquele momento eu consegui me ver assim. E eu percebi, na verdade, que o bom samaritano era Jesus, porque tinham me apresentado isso. Lembra que eu falo para vocês que eu tive dificuldade em saber por que eu precisava de um Salvador. Mas quando a palavra me feriu, e aí eu percebi, eu li isso e isso me feriu completamente. Eu falei, meu Deus, é dele, é ele, é disso realmente que eu preciso. Só que esta palavra, ela não para aí, porque o bom samaritano, e aí agora a gente trazendo como um tipo, como Jesus, ele como um tipo de Jesus, ele vê, ele se aproxima, que mais? Ele cura, óleo, vinho, meu Deus. E ele, olha só, ele coloca em cima não sei o que era, daquele cavalo, o que seria? A montaria, sei lá, O transporte que estava lá, é sobre isso que ele diz. Até isso. Ele coloca e ele leva, ele encontra o hospedeiro, paga para o hospedeiro e coloca na hospedaria. E ele ainda diz assim, quando eu voltar, eu vou lá, e quando eu voltar, se por acaso passou, alguma coisa, eu arco com o custo. Em algum momento nós nos vimos como aquele homem, sim ou não? Hoje o Senhor está nos lembrando que nós continuamos na hospedaria, irmãos. A hospedaria é a igreja, é o corpo do Senhor. Ajuda aí a hospedaria é a igreja do Senhor, e o hospedeiro é o Espírito Santo. É Ele que quer transformar o nosso interior.
Ontem, o irmão Quirino, que está aí, nosso noivo hoje casado, o casamento do Quirino e da Francisca, do Kélice e da Luciana, irmãos, eles contam uma história para nós. E foi isso que quando eu estava aqui, e eu pensei sobre isso. Porque irmão Quirino e irmã Francisca, eu perguntei deles, 46 anos de relacionamento. E ontem eles decidiram, ontem eles estavam aqui buscando o quê? A bênção do Senhor sobre esse relacionamento. E quando eu estava falando com ele, durante aí um tempo, eu perguntei, irmão Quirino, qual é a sensação? E ele disse assim, parece que é como se fosse lá do início do namoro. Irmão Quirino estava todo faceiro, irmãos. Perceberam ontem? Eu já falei, vou dar um recado aqui para o Melvin Rian daqui. Melvin Rian vai ter que superar o irmão Quirino. Irmão Quirino elevou a régua. Sim ou não, irmãos? Nós te amamos, viu, irmão Quirino e irmã Francisca? A gente pode ter liberdade por isso. Mas olha só o que o Senhor me fez lembrar. Foram 2 casamentos, irmãos. Um casamento, como o pastor Edu estava falando, que já era de bastante tempo. E um casamento de Luciana e Kélice, que estavam começando agora. Sabe o que nós precisamos? Ter a mesma atitude do irmão Quirino. E hoje, quando nós cantávamos aqui, nós estávamos cantando pedindo isso. Pedindo o quê? Nós queremos voltar à essência da adoração. A Rosa orou e disse, Senhor, renova-nos. De alguma forma era isso que ela estava fazendo na oração dela. E o que o Senhor está dizendo para nós? Olha, o que eu fiz? Eu fui o teu próximo ali como bom samaritano. Você continua na hospedaria, o Espírito Santo continua fazendo em você. Agora é hora de você se tornar o meu próximo. O que o Senhor está nos dizendo é que Ele continua próximo de nós, mas nós precisamos nos tornar próximos dEle. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele revela, Ele compartilha segredo com os seus íntimos. O Senhor fala que nós não somos mais servos, mas somos seus amigos. E Ele se dá a conhecer o coração dEle aos amigos. E o que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós não estamos desacelerando para estar com Deus. E por que eu falo isso? Porque é desse lugar que nós vamos conseguir parar e usar de misericórdia com os que nos cercam. Irmãos, é no caminho. O Senhor, talvez você esteja desapercebido, mas, Jonathan, o Senhor coloca pessoas no seu caminho para que você possa abençoar. O Senhor coloca, Fagner, pessoas no seu caminho para compartilhar o coração dela e você se mover de compaixão. Esta semana, para mim, irmãos, foi uma semana incrível. E se você me perguntar, foi incrível, a Rosinha vai lembrar, por pequenas coisas. Por poder parar lá na rodoviária, quando nós deixamos a Caroline, embarcamos a Carolina para a Lábrea, e a gente poder parar para ouvir o seu Raimundo. Seu Raimundo é um flanelinha que está ali cuidando. E o seu Raimundo, ele estava ali, e nós começamos a falar com ele. Ele, inclusive, liberava palavras de bênção para outros que estavam pagando ele, não era, Rosa? Ele dizia, olha, Deus te abençoe, Deus te faça um homem de honra. E nós paramos ali com o seu Raimundo para dizer, seu Raimundo, assim como você está falando que ele é um homem de honra, nós queremos lembrar que é isso que o Senhor quer fazer contigo. No início da conversa, o seu Raimundo estava perguntando se a gente tinha dinheiro, né, para cuidar. No final da conversa, o Raimundo nem cobrou o dinheiro, mas ele estava, porque nós oramos por ele, e nós entregamos para ele, não ouro,
Sabe, Lucas, não prata, não o dinheiro que ele necessitava, mas nós entregamos e repartimos Cristo com ele. É chegado o tempo, irmãos, onde nós vamos ter que parar de dar apenas ofertas, esmolas às pessoas. O que nós estamos sendo chamados para fazer é para entregar a vida por completo e apresentarmos como mãos e pés de Cristo, sabe, aqui na terra. Nós precisamos lembrar disso. É sobre isso que o Senhor está nos chamando. É para este lugar. Porque este lugar a gente não aprende com o intelecto. A gente só aprende vivendo. A gente só aprende vivendo. E é por isso que ele diz, olha, faz isso e vive bem. Faz isso o quê? Dar a ajuda apenas a quem está próximo? Não, primeiro, me reconhece como Salvador. Me reconhece como o teu próximo. Me reconhece como o teu Senhor. Se torna meu próximo. E em segundo, sim, cheio daquilo que eu posso te dar, cheio da graça, cheio do amor, cheio da misericórdia, cheio do Espírito. Não tem como não se derramar em encontros que o Senhor faz nas nossas vidas. É impossível, irmãos, conter e reter o amor de Cristo em nós, porque o Senhor quer amar as pessoas. Então, Ele vai colocar situações para que a gente possa estar amando essas pessoas. Vocês estão conseguindo entender? Lembra-se disso. O casamento de ontem veio como uma lembrança para nós de uma renovação e de um retorno àquilo que o Senhor deseja. Não importa, eu não sei quanto tempo. Vamos lá, vou fazer só rapidinho. 5 anos de encontro com Cristo. Levanta a mão aí. 5 anos, menos de 5 anos. Levanta aí, menos de 5 anos. Dá uma olhadinha aí ao lado, irmãos. Mais de 5 anos. Levanta a mão, por favor. Ó, menos de 5. Levanta a mão, menos de 5. Me ajuda, irmão, só para a gente ver. Menos de 5 anos. Ninguém. Mais de 5 anos. Como é que está a nossa relação com aquele que um dia foi o nosso próximo? E como é que está a nossa relação com o próximo que Ele tem colocado no nosso caminho? Essa é a pergunta que o Senhor tem feito para nós. E hoje é o dia onde Ele deseja que nós o respondamos e que a gente lembre que Ele tem e Ele deseja fazer algo especial em nós. Que o amor do Senhor, Ele transborde no nosso interior. Sabe o que eu aprendo com essa parábola, irmãos? Aquele homem, ele não tinha condições de fazer nada. Ele precisava de alguém. E assim como um dia nós estávamos nessa situação, existem outras pessoas que precisam ser apresentadas ao nosso Jesus. Que eu e você possamos ser essas pessoas que não fazem apenas por convocação ou por obrigação, mas que o amor é tão vivo no coração que ninguém possa nos impedir, que seja impossível para nós deixar de amar. Porque se é impossível para o Senhor deixar de amar, que seja impossível para nós deixar de amar. Tanto amá-lo como amar quem Ele coloca no nosso caminho. Amém?